Olá, queridos alunos. O que uma professora não faz pelos seus alunos, não é verdade? Pois é, estou aqui, estou gravando essa aula para vocês, para garantir que vocês possam rever quantas vezes vocês precisarem, certo? O objetivo dessa aula é fazê-los compreender a formação e a consolidação do feudalismo, certo? E essa formação e consolidação aconteceu na Alta Idade Média, séculos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Vamos lá? Recomeçando então, aí nós temos um mapa, só para vocês relembrarem o que a gente já estudou. Há uma divisão no Império Romano do Ocidente, do lado esquerdo, e o Império Romano do Oriente, certo? Então, essa parte aqui, ocidental, essa parte aqui, oriental. O que a gente está percebendo nesse mapa? Que houve uma invasão numerosa de povos germânicos na região do ocidente da Europa, certo? Logo depois que houve essa invasão, houve uma formação de reinos germânicos, conforme esse mapa está mostrando. Isso aconteceu no século VI. Acontece que não dá para a gente ter um mapa definitivo da Europa nesse período por conta das inúmeras invasões. Então foi uma época de muita insegurança, de muita instabilidade, de muita guerra entre os povos que viviam aqui e também houve invasões estrangeiras de outros povos, de outras regiões. É o que a gente vai ver. Então, se a gente pudesse caracterizar o período da Alta Idade Média, a palavra adequada seria instabilidade, insegurança, por conta das constantes guerras e invasões, certo? Por exemplo, aqui nós estamos vendo do lado direito o Império Romano do Oriente, certo? Que está na cor verde, cuja capital era Constantinopla. Do lado esquerdo, a gente vê um mapa cor-de-rosa e essa parte listrada com essas linhas, né, rosas, são territórios anexados pelo imperador do Oriente, Justiniano. Então, olha que interessante. Houve um imperador chamado Justiniano que no século VI vai invadir parte do território do Ocidente e conquistar esse território, porque ele tinha uma ambição, ele queria retomar todas as terras que antes pertenciam ao Império Romano do Ocidente, né? Só que ele não conseguiu retomar todo aquele território, mas parte dele. Só que depois também seus herdeiros começaram a disputar as terras entre si e aí eles perderam essa posse territorial. Bom, além do Justiniano, um outro povo que vai invadir a Europa Ocidental durante o século VII é o povo árabe islâmico, né? Aqui a gente está vendo a origem do Império Árabe, que nasceu com Maomé, né? Quando Maomé foge de Meca para Medina, isso dá origem ao islamismo, e aí o Maomé vai unificar esses povos. Então foi com ele que houve uma centralização política. Até então, essa centralização não existia. Mas, enfim, depois que Maomé morre, os califas, seus sucessores, continuam, né, aquela saga de sair pelo mundo, conquistar mais fiéis em nome de Alá. Até que chegam até aqui, ó, passam pela África, até chegar à Península Ibérica, aqui na Europa Ocidental, e ficam aqui por mais de 700 anos. Né? Durante muito tempo, os cristãos ficaram reduzidos apenas a esse território aqui ao norte. Toda essa parte aqui foi ocupada pelos árabes. E o último reduto árabe, né, que sobrou foi o território de Granada, que foi tomado depois, em 1492, pelos cristãos. Né? Eles só não avançaram porque foram detidos aqui pelo Império Carolíngio, pelo imperador Carlos Magno, que vocês vão ver mais para frente. Bom, além dos árabes e do imperador Justiniano, né, nós temos também as invasões dos povos búlgaros, húngaros e normandos, conhecidos como vikings, que também invadiram a Europa durante esse período. Aqui a gente tem o mapa do território ocupado pelos vikings e, paralelamente a tudo isso, temos que destacar o desenvolvimento do povo franco,
né, que começou lá com o Clovis. Lembra do vídeo que nós assistimos? Aliás, você pode rever o vídeo, Os Carolíngios, partes 1 e 2, né? Lembrando que não é uma matéria que eu vou cobrar, mas é para vocês entenderem a expansão do reino franco até o momento em que ele virou um verdadeiro império, chamado Império Carolíngio. Aliás, esse mapa que a gente está vendo, né, mostra o auge da extensão do Império Carolíngio, que recebeu esse nome por causa do líder, do conquistador chamado Carlos Magno, certo? Ele ficou muito famoso, conhecido, valorizou o conhecimento, o catolicismo, mas nosso objetivo não é falar sobre ele nesta aula, é só para vocês entenderem que nesse período, né, de constantes invasões, olha como o mapa da Europa Ocidental foi se remodelando, né? Vocês estão percebendo isso desde o primeiro mapa? Então, aqui a gente tem um marco, né? Quando que o feudalismo começou de fato a se desenvolver, né? Ganhou corpo, estrutura? Foi justamente depois da decadência desse império do Carlos Magno. Como eu falei em sala de aula, a organização política, econômica e social do feudalismo, ela se inspira muito na organização do povo franco. Vejam a quantidade, né, de territórios que eles ocuparam. Então, quando os herdeiros do Carlos Magno, mais precisamente os netos do Carlos Magno, começaram a disputar as terras, naturalmente, os nobres começaram a ficar mais fortes e poderosos. Ainda mais depois das invasões dos vikings, dos normandos, dos húngaros. Então, pouco a pouco, aqueles militares, aquele exército particular dos nobres, né, que faziam parte lá do Império do Carlos Magno, começaram a ganhar força, né? Como os netos começaram a disputar o poder entre si, eles também ficaram enfraquecidos. Então, houve uma ascensão dessa nobreza, que estava dividida em duques, marqueses e condes. Né? E aí é que começa aquele modelo todo de descentralização política, de divisão em feudos, né? Onde cada feudo era governado por um senhor feudal. Então, essa é a origem, tá bom? Então, gente, nesse mapa fica bem claro, né? Qual era a real extensão do Império Carolíngio. Foi depois da decadência desse império que houve uma fragmentação política, como eu estava dizendo. Os nobres começaram a ficar mais poderosos. Então a Europa virou uma verdadeira colcha de retalhos, né? Ficou dividida em pedacinhos, mais ou menos assim, né? Então cada pedaço era um feudo, e em cada feudo havia um senhor feudal, certo? Então imagine, né, a Europa dividida em vários pedacinhos, certo? Então, de onde vem essa fragmentação política? Uma parte, eu já falei, só que a gente tem que trabalhar agora com as origens, os costumes, né, que vão se manter no feudalismo. Nesse slide, a gente percebe a relação de suzerania e vassalagem, que teoricamente começou ainda no Império, né, nos reinos germânicos, e isso também se intensificou no governo do Carlos Magno, que começou com aquela história de ceder terras, né, duques, condes, marqueses, né, esses títulos vinculados à posse da terra, foram um costume bem marcante na administração do Carlos Magno. E com o passar do tempo, essa relação de doar e receber, né, o nobre mais poderoso era o suzerano e doava a terra para o nobre menos poderoso, que era o vassalo, com o tempo isso deu origem a uma fragmentação, a uma divisão política, né, na Europa, onde cada feudo era governado por um senhor feudal. E quem era o senhor feudal? Era o vassalo do rei ou de uma outra pessoa poderosa, certo? Nesse mapa, a gente percebe claramente nas mãos de quem que estava o poder na Idade Média, né? A gente está vendo aí os senhores feudais, como eu já falei anteriormente para vocês, eles adquiriram esse poder por meio das relações suzerania e vassalagem. E outra coisa que a gente percebe nesse mapa
são as relações mesmo entre as camadas sociais na Idade Média, né? Na Alta Idade Média, especificamente. A nobreza, que era a detentora da força, por isso a palavra monopólio aí, ela tinha o controle da força, era responsável pela defesa de todos que existiam no feudo, e era a dona da terra, né? A nobreza é nobre por conta dessa tradição de vir de grandes guerreiros, desde lá da formação dos reinos germânicos e tudo mais. Né? Essa é a origem desses nobres. E, por outro lado, o clero, que é a camada mais poderosa de todas, porque tem o controle da cultura letrada. Né? E também o clero é a camada que representa a Igreja Católica. E a Igreja Católica, devido a inúmeras doações que foi recebendo ao longo desses séculos todos, ela também se tornou a maior senhora feudal de toda a Idade Média. Então haviam feudos eclesiásticos, feudos que pertenciam aos membros da Igreja, né? Mas enfim, eu quero chamar atenção para uma coisa muito importante, que é o significado de deter o conhecimento nessa época. A Igreja, ela era dona da cultura letrada. Isso significa que as poucas pessoas que sabiam ler e escrever faziam parte do clero. Né? Tanto nobres como servos, a maioria deles era analfabeto, certo? E aí dentro do clero a gente também tem o alto clero e o baixo clero. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês essa diferença. Mas é importante então ressaltar que a Igreja Católica, por ser a detentora da cultura letrada, exercia forte influência sobre a vida das pessoas nessa época. Né? E todos eles eram muito fiéis, muito cristãos. E eles não questionavam, inclusive, a vida que eles levavam. Então, os servos sabiam que nasciam servos e iam morrer servos, que os filhos, os netos iam ser servos. E eles acreditavam que isso era uma vontade divina. Assim como a nobreza também acreditava que a sua função era guerrear, certo? E por isso se arriscar nas guerras, na luta constante. Então, muitos acabavam morrendo, muito jovens também. A expectativa de vida era muito baixa, por conta dessa insegurança e das doenças, porque eles também não tinham uma alimentação de qualidade, né? Logo, logo a gente vai ver por quê, né? Eles produziam basicamente o necessário para sobreviver, certo? Mas é isso. E outra coisa que eu queria chamar a atenção, voltando a falar do clero, essa mentalidade, né? Esse modo de enxergar o mundo, onde tudo gira em torno de Deus, foi chamado de teocentrismo. Então a mentalidade deles era teocêntrica. Deus, centrismo, centro. É colocar Deus como centro e medida de todas as coisas. Então essa visão teocêntrica foi a que predominou na Idade Média. Aqui a gente percebe, né, que era uma relação de dependência entre ambos. O suzerano tinha deveres e o vassalo também tinha deveres, como vocês estão vendo aí. O dever do suzerano para com o vassalo era proteger, conceder o feudo, e o vassalo também teria que dar auxílio militar e fidelidade, né, e conselho, certo? Nesse mapa conceitual, a gente percebe também de uma outra maneira mais detalhada essa relação de dependência que era feita entre os nobres. E aí embaixo vocês podem analisar os momentos, né, dessa cerimônia. Primeiro momento, o vassalo encomenda ao suzerano, depois ele jura-lhe fidelidade e depois ele concede o benefício ou o feudo, certo? Aqui a gente tem a figura clássica, né, dos feudos medievais, o castelo, que geralmente era construído num lugar mais alto para facilitar a visão em caso de invasão. Eles teriam tempo suficiente para se organizar, para se defender. Aqui a gente também vê um fosso, que era muito comum, todas as estratégias de defesa, né? Essa própria construção aqui, ó, assim, eu estou fazendo aqui para vocês, era uma estratégia, né? Daqui, geralmente, os arqueiros atacavam e aqui eles se protegiam. Então,
Aparecia aqui a cabecinha, escondia. Atacava, escondia, certo? Sem contar nas escadas, né? Que eram em forma de caracóis invertidas para facilitar quem estava descendo. Então, eles atacavam com mais facilidade e conseguiam ter tempo de ter uma vantagem em relação ao inimigo, né, que estava subindo aquela escada. Então, essa era uma estratégia também. Aqui as seteiras, né, eram essas janelas aqui, estreitinhas. Vocês vão ter a possibilidade de ver uma seteira ao vivo quando vocês forem para Cananéia. Vocês vão visitar a igreja, a primeira igreja, que também foi um forte, né? Então, as janelas da igreja são seteiras. Aí você vai ver o quanto é diferente vendo de fora e vendo de dentro, certo? Então, vocês podem aproveitar essa oportunidade também na viagem de Cananéia. Bom, continuando. O feudo era dividido em 3 partes. Vocês podem acompanhar isso também no livro, na página 20, que tem essa divisão certinha. Então, tinha o manso comum, ou terras comunais, que eram essas terras aqui, geralmente os bosques, né? Lembrando que tudo pertencia ao senhor feudal, tá, gente? Mas havia essa divisão, as terras de uso comum, né? Os servos e os senhores, geralmente os nobres usavam esse território para caçar, os servos para pegar madeira, enfim, certo? Aqui a gente tem desse lado a aldeia dos servos, né? Que era o espaço em que eles podiam produzir. Lembrando que essa terra também era do Senhor, mas ele permitia que esses servos trabalhassem, né? Nesse território, e aí parte de tudo que eles produziam, eles tinham que pagar em impostos para o senhor feudal. E um desses impostos era a talha, que era 50% da produção. Como tudo no feudo era do senhor feudal, se eles quisessem usar um moinho, se eles quisessem usar um forno, uma ferramenta, eles tinham que pagar também a banalidade, que era um imposto sobre tudo que ele quisesse usar do senhor feudal, certo? Além disso, ele também tinha que pagar o imposto em forma de trabalho. A gente está vendo aqui essa área de produção agrícola. Essa área de produção agrícola era chamada de manso senhorial, ou seja, a parte do território do feudo reservado só às produções para a nobreza. Então, como que funcionava isso? 3 a 4 vezes por semana, o servo era obrigado a pagar esse imposto trabalhando nessa área e não podia tirar nada dessa produção. Toda a produção ia direto para a nobreza, certo? Não ficava com o servo, tá bom? Bom, aqui a gente vê mais uma figura clássica dos feudos. Se vocês procurarem pesquisar feudos medievais, basicamente são essas imagens que vocês vão encontrar. Então, todo feudo havia um castelo, dentro do castelo havia uma igreja, onde eles, né, faziam as orações e rezavam, frequentavam a missa. A missa era rezada em latim, mesmo que eles não entendessem nada, eles iam e frequentavam a missa, certo? Porque muitos falavam dialetos locais, né? Mas a missa era celebrada em latim. Havia também uma igreja na aldeia, na vila dos camponeses, né? Porque eles não frequentavam os mesmos espaços sociais, certo? Era uma sociedade desigual. E a desigualdade a gente percebe tanto na arquitetura, né, das casas, como também na alimentação e na condição de vida, né? Dos servos, que tinham que trabalhar e pagar muitos impostos para os senhores feudais. Então, geralmente, eles ficavam com os restos de cereais. Não se alimentavam muito de carne, a carne era um alimento mais consumido pela nobreza, né? E, além disso, a nobreza também tinha mais variedade de alimentos e a qualidade dos alimentos também era superior. Mas, de modo geral, gente, na Alta Idade Média, as técnicas agrícolas eram muito simples. Então, eles produziam o básico mesmo para a sobrevivência, certo? Por isso que a economia era de subsistência, quando se produz basicamente o necessário para sobreviver, certo?
tudo que eles produziam era o suficiente para a sobrevivência deles. Então, era uma economia de subsistência e autossuficiente, ou seja, eles procuravam produzir tudo o que eles precisavam sem sair e se arriscar fora do feudo, porque se arriscar fora, né, era perigoso, o risco de morte era muito grande por conta das invasões e das guerras desse período. Aqui a gente vê a figura de um calendário, então tudo na vida deles era direcionado de acordo com os afazeres, com as atividades diferenciadas, né, na natureza. Então, essa relação com a natureza era intensa, né? O tempo era medido pelas atividades, né? O calendário era baseado na época de colher, de plantar, de fazer o vinho, amassar a uva, certo? Arar o solo. Então, a gente percebe bem, né, esse tempo sendo direcionado pelas atividades relacionadas à natureza. Na Alta Idade Média, eles não tinham técnicas agrícolas sofisticadas, né? Usavam os bois, e os bois eram lentos, então o trabalho, por exemplo, que a gente está vendo aí de arar o solo demorava, né? A charrua, que é esse carrinho aí para arar, era de madeira, então a madeira acabava apodrecendo, né? As ferramentas também eram de madeira, basicamente, e isso retardava mesmo o processo de produção. Né? Por isso que era tudo muito lento, devagar, e as técnicas agrícolas, por serem simples, não favoreciam a produção em larga escala, certo? Então, eles conseguiam só produzir o básico, sem produção de excedente. Quando havia excedente, eles praticavam as trocas naturais, né? Então, o comércio não foi uma atividade também predominante nessa fase, né? Raríssimos produtos eles compravam fora, por exemplo, o sal era um deles, mas eles evitavam sair por conta do medo mesmo, de perderem a vida nessa época de guerra. Essa imagem representa a camada chamada clero, né? Quem fazia parte do clero? As pessoas da Igreja Católica. Então, o Papa, bispos, abades, monges, párocos, né? Esses religiosos, com exceção dos párocos, tinham geralmente origem nobre. Muitos deles possuíam grandes extensões de terra, trabalhadas por centenas e até milhares de camponeses. Como eu falei anteriormente, haviam vários feudos eclesiásticos, feudos que pertenciam ao clero, certo? No ano 1000, por exemplo, a igreja já era dona de 1/3 das terras cultiváveis na Europa ocidental cristã. Era a maior proprietária de terras da região, por isso, como eu falei anteriormente, a maior senhora feudal da época. Como os membros do clero também não podiam se casar e não deixavam herdeiros, porque eles tinham que cumprir o celibato, que era uma regra, né, de proibição do casamento que existe até hoje, o patrimônio também não era dividido. E isso contribuiu, né, para esse acúmulo de terras que a igreja teve nessa fase, certo? Nessa imagem vocês podem ver aquela divisão que eu tinha falado anteriormente. Havia o alto clero e o baixo clero, né? O alto clero eram as pessoas que geralmente eram de origem nobre e que ocupavam cargos importantes dentro da igreja, né? E aí haviam também aqueles que faziam parte do baixo clero, padres, párocos, monges, dentre os monges, dependendo da ordem monástica, eles faziam voto de pobreza, certo? Nessa imagem a gente também já vê uma hierarquia dentro da nobreza feudal. Essa hierarquia também se refletia na formação do exército, então aí você consegue observar quem é o mais poderoso, né? E o menos poderoso. Por isso que todos eles tinham esperança em conquistar boas vitórias e obter reconhecimento por meio da doação de terras, né? Do feudo, do benefício, como eu já falei. A guerra era a maneira pela qual eles tinham esperança de
conquistar mais e mais territórios. Como a gente conversou em sala de aula, qual era a maneira para obter a terra nesse momento, né, da história? Era por meio da guerra, ou era por herança familiar ou casamento, né? Mas os casamentos eram feitos apenas entre os membros da mesma camada social. O clero, né, quem escolhia fazer parte do clero tinha que cumprir o celibato, não podia casar. Nobres só podiam casar com nobres. Servos só podiam casar com servos. Por isso que a sociedade foi chamada de estamental, com pouca mobilidade social. E como a igreja também utilizava aquele discurso, né, de que Deus quis que entre os homens uns nascessem para guerrear, outros para trabalhar e outros para orar, eles aceitavam aquela condição e não questionavam. Aqui a gente tem mais uma figura representando a vestimenta da nobreza. Percebam que haviam os brasões para identificar, né, a origem das famílias de nobres. Uma mulher da nobreza, lembrando que o papel da mulher nessa sociedade medieval era bem apagado, né? Era um papel de ser subserviente ao homem. A mulher nobre, por exemplo, era preparada para ser uma boa esposa, para ter um bom casamento, para unir território, né? Aprendia música, afiar, né? Por isso que naqueles filmes de contos de fada aparecem lá as rocas. As rocas eram um instrumento através do qual elas podiam tecer, né? Fazer lá o tecido. E essa era uma ocupação. Já a mulher serva, né? Não tinha essa mesma condição, né? Ela até aprendia, mas também tinha que trabalhar intensamente, cultivando, né? Batia trigo, pescava, plantava feijão, ervilha, ordenhava vaca, tosqueava os carneiros, né? Então, também tinha que trabalhar, cuidar dos filhos, da casa. Então, é isso. Aqui nós vemos algumas atividades dos servos, como eu já falei anteriormente, os servos eram os responsáveis por todo tipo de trabalho dentro do feudo, pela manutenção das estradas, dos equipamentos, das ferramentas. Haviam servos artesãos que sabiam fabricar, né, instrumentos, enfim, utensílios, utilidades para os diversos fins. Haviam serviçais que trabalhavam direto no castelo, haviam os camponeses, né? Os homens geralmente faziam os trabalhos mais pesados e as mulheres também tinham que trabalhar, geralmente plantando, colhendo, certo? Lembrando que a servidão, que é essa forma de exploração do trabalho humano, ela é originada do colonato, que era aquele costume que surgiu na decadência do Império Romano, onde há uma dependência entre aquele que é dono da terra e aquele que não é dono. No caso, o servo, ele se submete à condição de servo porque ele não é dono da terra. E a única maneira que ele tem de sobreviver é trabalhando numa terra que não é sua, que é do senhor feudal. Nessas imagens dá para ver bem essa estrutura, né, social dessa sociedade que era considerada uma sociedade estamental, né, em que as funções eram muito bem definidas e cada um exercia um papel, né, cada grupo social exercia uma função importante para a sobrevivência de todos do feudo. Então era uma sociedade também coletivista, né? Os servos, por exemplo, eles trabalhavam e produziam, né, tudo o que era necessário, não só para eles próprios, mas para todo mundo que vivia no feudo. A nobreza, ela guerreava, ela defendia, mas não a si própria, ela defendia a todos no feudo, né? Até porque se ela não conseguisse defender, ela própria chegaria ao fim, né? Afinal, quem é que ia produzir o que era necessário para a sobrevivência desses nobres, né? Quem ia fabricar as ferramentas, né, de defesa, por exemplo, o escudo, a espada? Haviam artesãos especializados só na fabricação desses instrumentos, né, de guerra.
E o clero também, o clero era fundamental para cuidar da fé, da espiritualidade das pessoas nessa fase de insegurança, de instabilidade. E também não podemos esquecer daquilo que eu já falei, né, da enorme influência que essa camada exercia sobre a sociedade, né, e contribuía, de certa forma, para a manutenção também dessa sociedade estamental, né, que não conseguia ter mobilidade social. Então, a chance de mudar de uma camada para outra era praticamente zero, certo? Chegando ao fim, quero chamar atenção para a questão cultural, especificamente, né? Vocês estão vendo aí um mapa conceitual, que é um belo resumo de tudo que eu já expliquei, mas eu quero falar de uma questão mais de mentalidade, de cultura. Então, gostaria de ressaltar uma mentalidade teocêntrica, que eu já falei, né? Onde tudo era visto e entendido como uma vontade divina. A morte, infelizmente, é uma experiência cotidiana, por isso um pessimismo, um medo, uma insegurança, né, na vida dessas pessoas que não sabiam mesmo ao certo se estariam vivas, porque a chance de morrer era muito grande por conta das doenças, né? Eles não sabiam, por exemplo, das questões de higiene, o quanto eram importantes para evitar certas doenças, né? Então, muita gente pegava inúmeras doenças nessa época e acabava morrendo muito jovem, sem contar as mortes por conta da guerra mesmo, né? Então, essa busca de segurança espiritual era através do cristianismo, por isso que era uma sociedade extremamente cristã e crente, né? Porque o cristianismo continuava sendo uma força que eles buscavam para sobreviver, para encarar aquela vida difícil. E nessa época, a filosofia de Santo Agostinho, né, que foi um pensador importante dentro da Igreja Católica, é que prevaleceu. Ele dizia que o homem era um ser corrompido, né, um ser pecador. E a única maneira de alcançar a salvação era crer, era orar, né, era colocar nas mãos de Deus e acreditar. Então a fé era muito mais importante que a razão. Até porque a maioria das pessoas também não tinha essa visão de conhecimento que a gente tem hoje, né? Então eles eram analfabetos e acreditavam fielmente nessa ideia, né, de que eles deveriam crer, acreditar e orar para alcançar a salvação, né, e resistir àquela vida difícil. Então essa ideia da predestinação, né, o seu destino está traçado por Deus, você não pode mudar. A vontade de Deus é soberana perante a sua vontade. Então essa é a ideia do Santo Agostinho, certo? Em relação à arquitetura das igrejas, eram arquiteturas românicas, né? O estilo era chamado de estilo românico. Vocês podem acompanhar mais detalhes disso no capítulo 2. Na página 25 do livro, que eu já pedi para vocês lerem, tem os arcos. Os arcos eram abobadados, em forma de abóbada, né? E as igrejas eram escuras, silenciosas, para dar bem essa ideia de local de introspecção, né, de seriedade, né, para favorecer essa entrega espiritual, certo? Bom, é isso, gente. Então, vocês viram que eu acabei resumindo toda a leitura de vocês, que vocês tinham que fazer em casa. Espero que eu tenha, de certa maneira, contribuído para que você compreenda, né, melhor esse conteúdo. E como eu falei, a vantagem dessa aula é que você pode rever quantas vezes você quiser. E traga suas dúvidas para a sala de aula, que eu vou ajudá-los com o maior prazer, tá bom? Tudo de bom, um beijo.